E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao episódio número 220, né, do programa do Gabin. Talvez um ou outro aqui tenha assistido, né, aquele meu vídeo em que eu dizia que quando eu morresse eu iria simplesmente encerrar o vídeo, né? Mas dessa vez vai ser um negócio um pouquinho diferente, vai ser tipo... eu já coloquei no título, cara, muito provavelmente eu já coloquei no título, então... Sei lá, que introdução bosta. Na verdade, que vídeo meio paia, né? Mas... Tá, de certa forma, na verdade. Pra pegar a visualização, né? Pra crescer no YouTube, ok, cara. Meio porcariazinha isso daqui, beleza. Mas sei lá, cara, eu tava meio cansado, né? De falar de política. Eu até pensei em nichar pra isso daí, mas... Mais nada, né? Quando a gente tenta falar sobre o futuro, acaba sendo um negócio meio estranho, né? O Pondé, ele até fala disso. Que quando a gente tenta planejar, né, alguma coisa pro futuro, muitas vezes, né, muito frequentemente acaba indo por outros caminhos. Então, sei lá, vai saber o que vai acontecer no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem. O fato é, né, que eu formei o hábito aqui, né, de postar um vídeo todo dia, então isso daí ficou meio enraizado aqui no meu comportamento, né. E daí por isso que esse vídeo aqui ele tá saindo pra vocês hoje, né? Bom, como vocês viram no título, quando eu ganhar essa porrinha aqui, aí o vídeo acaba, né? Seria muito foda se eu conseguisse ganhar isso daqui de primeira, mas... Vamos ver, né? Vamos ver. Não é totalmente impossível, assim, não é tão improvável. Até porque dessa vez aqui eu não estou que nenhum doido como no último vídeo tentando falar sem parar, sabe? Sem ficar cortando muito o vídeo. Nesse daqui eu tô mais de boa, eu só tô falando o que me dá vontade de falar. E aliás, falando nisso, aquele meu vídeo lá do testando foda-se com a thumbnail da vaca andando de skate, cara, é um desses vídeos que eu olhei pra ele, né, e pensei, enquanto eu tava gravando, né, e em parte da edição também, tipo, caramba, isso daqui com certeza vai ficar uma porcaria, mano, isso daqui vai ficar horrível. Na verdade eu não disse com certeza porque eu já tava ciente desse efeito, né, de que muitas vezes, enquanto eu fazia o vídeo eu pensava que ele estava uma porcaria, mas depois que eu escutava ele no YouTube, cara, mudava completamente a minha visão sobre ele, é um negócio bizarro, sabe? Tipo, depois que ele tava postado, né, e daí eu fui escutar ele, assistir o meu próprio vídeo, esse mesmo da vaquinha andando de skate, eu fiquei pensando enquanto eu assistia ele, tipo, caramba, isso daqui precisa ser protegido e incentivado. Tomara que o Gabriel ele poste mais vídeos, sabe? Até mesmo nesse estilo, porque depois que foi postado e eu assisti, a minha opinião foi de que até que ficou bem bacana. Pelo menos para os meus gostos pessoais, né? As outras pessoas talvez achem a coisa mais desinteressante do universo. Provavelmente até, né? Tirando os 3, 4 gato pingado que faz parte do meu, entre aspas, público. Ó, até que eu tô indo bem nesse joguinho aqui, mano. Já tô com 99 maçãs. Bom, quando eu vejo, sabe, que, caramba, esses videozinhos aqui que eu posto, eles me agradam. Aí também, né, vem o sentimento de, nossa, se isso daqui não existisse, ou se isso daqui parasse, né, de ser produzido, parasse de existir, né, de surgir novas existências desses conteúdos que eu faço, eu ia ficar meio triste, né? Mas, novamente, né, o que sou eu? Eu tô me referindo, né, ao eu desses momentos específicos, né? É basicamente um estado mental. E quantos estados mentais que a gente não tem, né? A gente tem uma tonelada deles. Todos os dias são uma montanha-russa de sentimentos, né? E de pensamentos, sabe? Vários e vários dos mais diferentes tipos e intensidades. E como Schopenhauer diz também, né? As vontades conflitantes. A gente tem muitas vontades ao longo do nosso dia que são excludentes, sabe? Tipo, muitas vezes eu acabo pensando, seria muito bom, né, para o meu futuro se eu nichasse mais o meu canal para política, se eu fizesse muitos vídeos só de política. Afinal, a gente tá em ano eleitoral, né, e eu tenho opiniões polêmicas fortes a respeito, eu já tomei um lado, né, então eu posso simplesmente torcer por ele e fazer vídeos defendendo ele, não necessariamente de uma forma técnica, pode ser um negócio super raso, sabe? Simplesmente eu falando de algo que aconteceu na semana, meu Deus, tem essa notícia aqui. E daí já ia dar certo pra caralho, eu sei disso. Se eu desse uma de Ancapso, sabe? E começasse a postar um monte de vídeo todo dia. Só de política. Mas eu já trabalho e eu trabalho bastante, então eu não sei, né? O quanto que eu teria cabeça pra isso, cara. Por isso que eu fiquei bastante receoso de fato, né, fazer um vídeo aqui falando, eu comecei esse desafio aqui, né? Que era o desafio que eu tava pensando era tipo 90 dias nichado em política.
mas eu fiquei na dúvida se eu ia conseguir tancar isso daí, se eu ia aguentar essa rotina. Então eu decidi só fazer alguns videozinhos, né, pra ver no que dava e ver como que isso daí seria, né? Só que acaba sendo chato, mano. Pois é. Acaba ficando meio insuportável você só ficar falando de uma coisa o tempo todo. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pelo menos pra mim é assim, tá bom? Eu não sei você, eu não sei o Ancapsu, ou o Tragicômico, eu não sei, sabe, tipo, o quanto que eles realmente têm interesse nas coisas que eles estão falando e fazendo, ou se é simplesmente, né, algo mais performático. Tipo, isso daqui tá dando muita visualização, muito dinheiro, então vamos fazer mais e mais e mais e mais disso e espremer até a última gota desse suco, tá ligado? Mesmo que eu esteja simplesmente tacando foda-se pra esses temas. Tem muito youtuber que faz isso, né? E seria muito bom, cara, se eu conseguisse fazer isso, ou se eu conseguisse, sabe, encontrar uma rotina que eu conseguisse ficar falando só de política, ou praticamente só de política, mas ao mesmo tempo me interessasse, sabe, genuinamente todos os dias por vários assuntos sobre política para eu falar aqui. Mas cara, eu não estou conseguindo tanto isso recentemente, né? Ai, eu morri. Ai, que delícia, cara. 166, pois é. Que gostoso, né, mano? Tá bom, só tinha 14 minutos, agora vai ser 15 minutos de gravação, então vamos continuar aqui. Até eu ganhar essa porrinha. Até esqueci o que eu tava dizendo com essa derrota aqui, mano. Embora aqui, né, eu tenho analisado aqui que... Na verdade, não tem tanta importância assim, né, o fato de eu ficar esquecendo algumas coisinhas às vezes que eu falo, ou seguindo um discurso meio desorganizado. Depois que tá pronto e daí eu escuto o vídeo, eu vejo que, nossa, continua legal, continua agradável de se assistir. Só parece, tipo, muito, muito desorganizado na hora da gravação. Mas daí depois que tu escuta, né, a pessoa ela falando fluentemente, aí fica um negócio mais fechadinho, né? Mas então, né, tipo, se eu quisesse, né, e na verdade eu quero... Ou não também, né? Vai saber, cara, vontades conflitantes, né? Porque política, cara, é um tema que é muito, muito fácil de você quebrar os preceitos budistas falando sobre, né? E eu também tenho interesse em me aproximar do budismo. E daí eu fico pensando, caramba, será que eu tô seguindo o caminho mais interessante mesmo? Será que eu não tô fazendo tudo errado, cara? Poxa, fazendo esse monte de vídeo aqui de política... Será que não seria muito melhor se, na verdade, eu começasse a frequentar, né, lugares de prática budista e palestras e me aprofundasse muito mais nisso daí e, de fato, levasse o budismo a sério, em vez de ficar tentando esses objetivos mundanos de, por exemplo, crescer no YouTube, juntar dinheiro, essas coisinhas que a humanidade tanto persegue e tanto sofre, né, pra tentar conseguir. Mas eu não acho que isso daí seja algo exclusivo meu, né, cara? Na verdade, eu tava pensando hoje, inclusive, uma afirmação até que meio polêmica, talvez até, que é a de que todas as obras feitas pelos seres humanos não são originadas de seres muito bem encontrados, muito bem decididos sobre o que eles querem e sobre qual é o melhor caminho para se seguir. Não, todas, ou pelo menos a grande maioria das obras que as pessoas fazem, na verdade, elas são resultado, né, da mente de seres humanos perdidos. Alguns em maior nível, outros em menor nível, né, mas... eu acho que é tranquilo afirmar que todo mundo tá meio perdido, né, mano? Mas apesar disso, né, enquanto a gente fica tentando se encontrar, como diria, né, o poeta Cartola, preciso me encontrar. Enquanto a gente fica tentando se encontrar, a gente produz... algumas coisas bonitas no caminho, sabe? A gente ajuda algumas pessoas, a gente, sei lá, pinta uma obra de arte, escreve uma história, faz coisas que são originadas de uma mente confusa, que não sabe direito pra onde ir, mas que outras pessoas olham pra essas coisas e pensam, nossa, isso daqui me tocou de alguma forma, isso daqui, sei lá, me entreteve, apesar, né, de estarmos perdidos. E apesar de ser obras de mentes perdidas, a gente consegue enxergar algum sentido nisso daqui, eu acho. Tipo, uau, que bom que isso daqui existe, que bom que isso daqui é real. Que bom que alguém fez isso daqui. Tomara que você se encontre algum dia, né? Mas no meio do caminho, apesar de estar perdido, você fez algo que talvez tenha feito pessoas se encontrarem, né? De alguma forma. Mesmo que temporariamente. Mas então, né, vocês podem ver aí
mais recentes, assim, do meu canal, deu uma caída mais pra baixo ainda, né, do que normalmente tava pegando meus vídeos há, digamos, sei lá, uns 20, 25 dias atrás. Antes eu tava pegando, né, nos piores vídeos, pelo menos umas 25, 30 visualizações, né? E daí agora você vai ver, tipo, os mais recentezinhos, assim. Caramba, 10 visualizações, 15 visualizações, 12 visualizações. Mas no presente, sabe, no exato momento presente, isso daí não tá me afetando tanto negativamente, na verdade. Na verdade, agorinha mesmo, eu tô olhando pra isso e pensando... É um negócio passageiro. Talvez outra hora, né, eu volte a ficar mais frustrado com isso, e na verdade provavelmente eu vou ficar. Mas simplesmente falando disso agorinha, eu tô até meio neutro em relação a essa questão. Tipo... É que nem você tentar forçar uma risada, sabe? Dependendo de como você estiver em relação a algum tema, você simplesmente lembrar de algo já te causa emoções fortíssimas. Mas às vezes tem isso daí também, né? Tipo... Você simplesmente lembrar de algo engraçado não necessariamente vai fazer você rir de novo. Ah, isso daqui é engraçado, ria. Sei lá, eu não sei se eu consegui explicar tão bem assim. Tipo, as emoções elas surgem meio naturalmente, né, na verdade. Sei lá, cara, eu também... Na verdade, meio que já larguei mão, sabe, de ser o cara que vai sempre falar as coisas que fazem o maior sentido do mundo. Não. Ok, eu gostaria, na verdade, de impressionar vocês às vezes, né, com algumas ideias. Tipo, mostrar que eu tenho alguma coisa de valor mesmo, assim, pra apresentar pra vocês. Sim, eu quero bastante isso. Embora talvez, né, seja um objetivo até meio vaidoso, parando pra pensar aqui, né. Na Bíblia também tá escrito, né, tudo é vaidade. Mas eu gostaria, né, que o mundo, ele percebesse, né, e reconhecesse o meu potencial aqui. Mas, assim, né, eu tô no iniciozinho, assim, da minha carreira, no iniciozinho, assim, da minha vida. Ainda tem muita coisa pela frente, né. E agora eu tô quase passando a última vez. Eu morri com 166. Agora eu vou ter que me concentrar um pouquinho mais aqui. Mas não é simplesmente ego, não é simplesmente vaidade também, né? Como eu tava dizendo aqui. Eu acho que também tem isso, né? Porque eu sou um ser humano, mas eu também vejo, sabe, um valor genuíno nas ideias aqui, em algumas que eu apresento aqui pra vocês que não são tão divulgadas, né? Por exemplo, né? A ideia da inexistência da justiça, ou a ideia de que não existe uma definição certa para as palavras. 176 maçãs, mano. Estão torcendo por mim aí? Ou será que vocês estão torcendo contra pra de repente o vídeo durar mais um pouquinho? E eu quero vencer, mano. Quem que gosta de perder, né? Eu perdi! Olha que delícia! Tá bom, mano. Tá, 30 minutos de gravação. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar aqui mais maçãs pra ser um negócio mais rápido, porque senão, né... Ó, agora tem bem muito mais maçãs aqui pra eu pegar. Porque senão o negócio vai ficar muito longo, cara, e também... Eu prefiro que este vídeo aqui não fique gigante, né? Ai, como eu tava dizendo, né, ninguém gosta de perder. E eu ia falar umas coisinhas lá atrás aqui no vídeo que eu acabei não completando porque eu comecei a entrar em outros raciocínios. Mas, infelizmente, né, agora eu sequer me lembro o que eu ia falar, cara. Mas também não é como se fosse, sei lá, coisas mega importantes. Esse vídeo aqui não é mega importante, cara. Esse daqui é só um vídeo de uma pessoa falando o que vem na cabeça dela enquanto tenta vencer um joguinho da cobrinha. Que importância que isso daqui vai ter daqui 50 anos? Provavelmente nenhuma, né? Talvez daqui 50 anos uma pessoa simplesmente abra esse vídeo do nada e assista ele porque não tem nada melhor pra fazer. E daí pense, ok, até que foi divertidinho, não sei. Na verdade, eu acho que talvez, né, o entretenimento de hoje em dia acabe sendo uma porcaria em comparação, né, com o que as pessoas vão ter daqui 50 anos. Mas tá, como eu ia dizendo, beleza, até tem, né, essa coisinha aí de... que eu gostaria, sabe, de mostrar algo pra vocês e vocês falassem, uau, isso daqui é muito bom. Essa ideia aqui mudou a forma que eu penso e... o Gabin, ele conseguiu me apresentar pra uma grande verdade, sabe, uma verdade... importante que antes eu não conhecia. Mas além disso, né, cara... E eu morri de novo, mas tudo bem, porque esse daqui vai ser mais rápido. Além disso, poxa, eu na verdade tô mais pra, sei lá, um amigo, né, um colega aqui que vai, no geral, mais te entreter do que te apresentar coisas incríveis, até porque não dá pra apresentar coisas incríveis sempre, né? E é isso, cara, eu sou um ser humano, eu ia dizer ser humano normal, talvez de certa forma, se a gente usar uma definição de normal mais ou menos, de determinada maneira, né?
Mas então, né, sim, em vários sentidos, na verdade, dá pra dizer que eu sou normal, tá? Em outros que eu sou bem esquisitão, mas no sentido, por exemplo, de que se você convivesse diariamente comigo, sabe, ficasse bastante tempo na presença do Gabin, tu ia se entediar e provavelmente se decepcionar, caso tenha cultivado uma visão mais idealizada de mim através do meu conteúdo. Até porque, poxa, 90, 95%, 98% do tempo, o que a gente tá fazendo, cara? A gente tá na rotina, né? A gente tá, sei lá, fritando um ovo, indo ao banheiro, trabalhando, repetindo as mesmas coisas que a gente faz todo dia e basicamente sendo chato, né? A gente é chato a maior parte do tempo. E qual que era a conclusão que eu queria trazer com isso daqui? Eu não me lembro, cara. Na verdade, eu nem sei se eu concluí muito bem, na verdade, essa ideia aqui que eu tava apresentando. Mas que se dane também, né? Porque se eu ficar pensando muito nisso, eu até poderia, né? Talvez, tipo, encerrar essa gravação, como às vezes eu faço pra ver o que eu tava falando que eu esqueci. Mas eu tô aqui no meio da partidinha, né? E também, novamente, não é como se fosse algo que fosse mudar o destino do universo. Tipo, sei lá, as últimas palavras de Gabin, emocionante. E, inclusive, na verdade, eu acho que eu já pensei no meu epitáfio, cara. Eu acho que de repente vai ser o mesmo do Mário Sérgio Cortella, só que por motivos diferentes, sabe? Meio diferentes. Eu acho que eu vou botar no meu epitáfio: eu não estou aqui. Mas, né, para além dessa coisa aí que talvez vocês tenham ficado um pouquinho cansados, né, de eu repetindo de o que sou eu, e sobre a ilusão do ego, né, e etc. Para além disso, né, outra coisinha que eu gostaria de falar, que eu não apresentei ainda, que eu tenho pensado às vezes, é que a gente só consegue acessar uma pessoa através da fala, né? E através do que ela faz, mas principalmente da fala. Através da fala a gente consegue ver muito mais nitidamente, tipo, nossa, eu tô acessando o coração dessa pessoa, eu tô acessando a personalidade dela. Eu tô acessando, entre aspas, o que ela é. Se uma pessoa é muda, sabe, se ela não fala nada, fica uma sensação de tipo, eu não conheço essa pessoa e calma. Ah, perdi. Essa foi quase, mano, faltou 3 maçãs. Mas então, né, fica uma sensação de como se essa pessoa fosse um NPC, né, como se ela não existisse até. Tipo, ela tá ali, só que você não tá tendo acesso a ela, você só tá vendo uma figura que você sabe que é um ser humano pensante com personalidade, eu suponho. Mas é apenas isso, né, fica simplesmente nisso daí, né. Só que daí quando a pessoa ela começa a falar, aí você tem acesso, tipo, nossa, então eu tô vendo o Gabin, ou eu tô vendo o processo do Gabin em ação nesse exato momento. Aí quando eu me calo, fica um negócio tipo, se você já conversou comigo, ou seja, você já escutou eu falar bastante aqui no YouTube, você ainda pode enxergar o Gabin, né? Mas para um completo desconhecido, o que é o Gabin, além de um nome, o que é o Gabriel? E na verdade, né, esses meus pensamentos, essas coisas que eu estou falando aqui, também não sou eu. Você tá vendo um processo acontecendo, né? E eu acho que uma das coisas bonitas, né, de ver esse processo acontecendo é que ele é um negócio único, pelo menos nesse ciclo universal. Ninguém no mundo apresentaria essas ideias que eu tô apresentando exatamente desta forma, com estas palavras, nesta ordem, com a minha personalidade, sabe? Podem ter pessoas bastante parecidas comigo, mas não são iguais. E daí às vezes eu olho isso, por exemplo, em algum dos meus amigos, e daí eu penso, caramba, que coisa bonita, sabe? Eu tô vendo um negócio único acontecendo e um negócio que só poderia ser gerado exatamente desta forma por esta pessoa. Essa criação aqui de texto, né, de palavras que ela está me fornecendo é um negócio único, sabe? Que só pode ser acessado desse jeitinho aqui com aquela pessoa. Eu não sei exatamente, eu acho que eu não vou conseguir passar, sabe, a sensação que eu sinto em relação a esse tópico aqui, sabe? É como, tipo, se a pessoa, ela só existisse quando ela tá falando, quando ela tá se expressando verbalmente. Sei lá, é um negócio meio esquisito, né? Embora aqui, né, como eu digo e reforço, esse processo é único e é um processo bonito, mas ele não é a pessoa em si. Você não é os seus pensamentos, você não é o que você diz e você não é o que você faz. Ao contrário do que o senso comum tenta te fazer acreditar. Você é o que você faz. Ok, um pensamento até interessante, né, para uma análise filosófica, né, pra gente dissertar sobre essa questão. É uma maneira de enxergar as coisas, mas sinceramente eu não acho muito saudável não, e eu não quero adotar isso daí pra minha vida. Concentração. Ai, vai faltar uma.
Pelo amor de Deus. Faltou uma, cara. Faltou uma maçã. Pra quem gosta de vídeo mais longo, deve estar feliz, né? Eu também, cara. Eu também gosto de vídeo longo, viu? Inclusive, se vocês querem saber, uma vez ou outra aqui no canal, eu até já fiz, tipo, vídeos bem longos em vez de um vídeo mais curto. Justamente porque eu tava curtindo, sabe? Me assistir depois, na verdade, me escutar depois, que eu gosto de me escutar enquanto eu trabalho. E daí eu pensei, nossa, eu podia fazer um conteúdo mais longo, né? Pra eu ter mais conteúdo meu pra eu escutar depois. E sei lá, mano, talvez alguém escute isso daqui e pense, caramba, esse cara, ele é estupidamente narcisista. Mas que bom que eu gosto de me escutar, né? Imagina se eu ficasse pensando, caramba, eu só falo um monte de merda. Eu sou um bosta mesmo, cara. Eu só fico falando coisa que não faz o menor sentido. E eu odeio a minha oratória. Se fosse esse o caso, o Gabin não existiria, né? Esse canal no YouTube, no caso. E como o Clóvis de Barros Filho diz, né? Eu vou ter que me aturar pela minha vida inteira. Então, seria muito bom, né? Que eu gostasse de me ouvir, eu gostasse da minha própria companhia. Então, eu faço esse vídeo aqui pra vocês, mas eu também faço esse vídeo para mim do futuro, porque eu gosto de assistir meus próprios vídeos, mas também para o meu eu do presente. Eu tô levando mais a sério ultimamente esse negócio aqui de YouTube, mas eu acho que também ainda continua mais ou menos sendo meu hobby, né? Será que agora eu vou perder? Vamos ver, vamos ver. Ufa, eu tô sentindo que agora eu venço, hein, gente? Vocês acreditam em mim? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1 e... Não... Era impossível, na verdade, eu vencer isso daqui, porque ia ficar, no mínimo, uma única maçã ali, que nem aconteceu da outra vez, então eu tenho que mudar minha estratégia. Onde é que eu parei mesmo, né? Eu acho que foi de eu falando que eu faço os vídeos, né, pro meu eu do presente também. Pelo menos, muitas vezes, né? Tipo, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora, cara, está sendo prazeroso de fazer, sabe? De eu falar essas coisinhas aqui, eu não tô me forçando a falar de algo que eu não quero, simplesmente porque vai dar visualização. Confesso que teve um ou outro videozinho que eu acabei fazendo isso. Mas eu fico pensando, né, se é o melhor caminho pra se seguir, né? Ficar fazendo vídeo sobre coisas que você não tá muito afim de falar sobre. Depois que eu assisto o resultado mesmo desses vídeos que eu fiz sem tesão, por assim dizer, eu ainda penso, né, que eles ficaram bons, eu consegui fazer um bom trabalho ali. Mas, cara, eu acho muito feio, tá? Eu acho muito feio essa ideia de... eu não gosto do que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo e tô entregando isso daqui pra ti, mesmo sem gostar. Só porque eu quero, por exemplo, dinheiro, né? É muito comum essa mentalidade aí no trabalho, mas eu acho uma coisa muito feia. Tipo, eu só tô fazendo isso daqui pra ti porque tu vai me dar dinheiro. Ok, então eu tô tornando a tua vida mais miserável temporariamente, fazendo com que você execute esse serviço pra mim. Mesmo que, né, depois que você termina, você fica feliz porque você ganhou dinheiro com isso. Teve uma consulta que eu fiz anos atrás, né, com um psiquiatra, e daí ele falou pra mim que ninguém gosta de trabalhar. E imediatamente, sabe o que eu pensei? Óbvio, né? Tá, então esse psiquiatra aqui que tá me atendendo, ele não gosta de trabalhar, ele não está feliz aqui me atendendo. Na verdade, ele queria estar em outro lugar, e ele só tá me atendendo por causa do dinheiro, mas ele não gosta do que ele faz. Ele faz o que ele faz por causa do dinheiro. Não que o dinheiro ele não tenha nenhuma importância assim nas nossas vidas, mas sei lá, cara, eu acho um negócio muito feio. As pessoas, né, fazendo as coisas de má vontade só porque vão ganhar grana. Tipo, ok, a pessoa ela está me ajudando, mas ela está me ajudando a contragosto. Ela não está feliz com isso, sabe? Ela está ali só por causa do egoísmo dela mesmo. Além de ser um negócio feio e prejudicial para as pessoas que estão recebendo, né, o serviço que está sendo prestado, porque naturalmente, né, quando é um negócio feito mais de má vontade, a qualidade acaba ficando pior, mas também, né, é ruim para a própria pessoa, sabe, que está sendo egoísta fazendo isso daí. Como eu já fiz, né, uma thumbnail aqui do canal, o seu egoísmo, ele já te puniu. É o teu próprio egoísmo que ferra com você. Você acha que tá sendo espertinho? Opa, será que agora vai? Tchan, 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 tchan. Ai, ai, ai. Carambolas, meu querido amigo. Não sei não, velho, não sei não. Eu tô numa situação complicada aqui. Esse áudio aqui ele já vai fazer 1 hora de gravação. Meu Deus. Ok, agora eu perdi. Enfim, né, eu tava falando, né, dessa paradinha aí do egoísmo, mas eu não vou me estender tanto nisso daí, porque eu já fiz, poxa, recentemente, cara, eu acho que ainda nessa semana, ou semana passada, sei lá, acho que foi semana passada, 2 vídeos de 1 hora só sobre ego, sobre budismo, sobre egoísmo, sobre o quanto que essa mentalidade, na verdade, fode com você mesmo. Então,
fica pros meus próximos vídeos também, né, sobre budismo, né, pra eu me aprofundar nessas questões aí novamente. Enfim, né, o que mais que eu poderia falar aqui, mano? Eu poderia falar que eu estou quase conseguindo de novo. Vamos ver se essa estratégia aqui funciona. Ai, 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 ai. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mano. Não no sentido de raiva, mas de concentração, né? Cortisol, adrenalina. Nossa, é muita adrenalina jogando esse jogo da cobrinha, mano. Perdi de novo. Eu poderia facilitar mais aqui, né, pra esse vídeo ele acabar logo, mas eu vou dar mais uma tentadinha antes. Porque senão também daí eu acho que fica um pouquinho sem graça. Mas se estender muito essa paradinha aqui... Sinto muito, mas eu não vou fazer um vídeo de 5 horas aqui até eu conseguir vencer essa bostinha aqui no modo hard, tá ligado? Bom, cara, eu lembro aqui do Bakagaijin, né? Bakagaijin, não sei como é que fala exatamente. Ele faz bastante, né? Eu acho que na verdade é só isso o conteúdo dele lá no canal dele. Eu confesso que eu acho que eu não assisti nenhum vídeo dele, tipo, até o final, né? Eu não sou um assistidor, uma parte do público do Bakagaijin. Mas eu sei que o que é o conteúdo dele, né? É ele falando um monte de coisa que vem na cabeça dele enquanto ele caminha pelas ruas de Tóquio. Aí fica um negócio meio aesthetics, principalmente quando tá chovendo. E pega bastante visualização. Eu não sei se é porque talvez ele tenha começado bastante cedo aqui no YouTube ou... Sei lá, cara, boa pergunta. Eu gostaria de saber, na verdade. Eu vou pesquisar depois, né, como que esse Bakagaijin, ele conseguiu crescer aqui no YouTube. Porque o conteúdo dele é basicamente esse daqui que eu tô fazendo, né? Com a diferença que ele está em Tóquio e eu sou pobre e tô no Brasil, jogando o jogo da cobrinha aqui com vocês, né? Então por que o meu conteúdo não poderia dar certo, mas o conteúdo dele poderia dar certo? No caso, o meu conteúdo, no caso, esse tipozinho aqui específico, né? Ok, estou concentrado, mano. Eu acho que se um canal hoje em dia ele consegue dar certo, né? Postando o tipo de conteúdo que o Bakagaijin posta... Então o meu canal também consegue dar certo com esse tipo de conteúdo aqui. Ou não, eu preciso estar em Tóquio, eu preciso estar caminhando em Tóquio para as pessoas quererem me escutar. Esse cara, ele já fez vídeo pra caralho, então ele deve ter algum no canal dele, né, falando sobre criação de conteúdo, crescer no YouTube, né. Afinal, eu acho que ele fala mais ou menos de tudo, né, ele não tem, na verdade, um nicho no canal dele. O nicho, na verdade, talvez seria o quê? Essa filosofia de boteco aí que ele faz, dele só expondo os pensamentos dele enquanto ele caminha. Nossa, tá tudo desorganizado, cara, essa minha... Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Vai ser difícil de ganhar essa porrinha aqui, hein? Carambolas. Carambolas, meus queridos. Ai, ok, já era o esperado, mano. Eu não botava muita fé que eu ia ganhar naquela posição ali. Bom, eu sei que, né, em vídeos passados, né, teve um vídeo aqui que eu falei que, tá... Eu prefiro enxergar isso daqui, né, como se fosse uma faculdade, cara. Tipo, faculdade, né? 5 aninhos, dando duro, muitas vezes pagando caro ainda, né? Pra você estudar, você ganhar 1 centavo por isso. E daí depois que você começa a pagar o investimento que você fez durante todos esses anos de estudo. E daí aqui no YouTube a gente fica com ansiedade e quer que tudo dê certo rápido. E daí eu prefiro enxergar, né, os videozinhos aqui que eu faço, tipo, cada um dos meus vídeos como um dia de faculdade. Então eu estaria na terceira metade do primeiro ano de faculdade. Afinal, eu estou no vídeo 220 agora. Então eu ainda estou bem no comecinho, né? E tem que ter paciência aqui pra crescer no YouTube, principalmente se você for um idiota que nem eu, que fica fazendo conteúdo sobre tudo, né? Que não tem um nicho. Mas eu acho que é meio inevitável, a menos que você seja um Buda, cara, um monge muito experiente, de você... não ficar com ansiedade às vezes, né? É normal, né, mano? O ser humano, ele quer as coisas pra ontem, ele não quer, tipo, pra amanhã, pra daqui 1 hora, ele quer pra agora as coisas boas, o prazer e a felicidade no exato momento, né? Mas agora, né, falando sobre prazer e felicidade, eu posso ter isso nesse exato momento. Na verdade, eu estou tendo isso neste exato momento aqui com vocês conversando. Eu não dependo do meu canal do YouTube crescer pra eu... ser feliz e ter prazer na minha vida, né? Claro que não. Ai. Pois estou há mais de 1 hora jogando este joguinho aqui da cobrinha, falando aqui, né, com vocês, e eu ainda não venci esta porra, mesmo dando uma facilitada, né, colocando esse monte de massa extra, sabe, que agiliza bastante o jogo, porque se eu morresse e voltasse desde o início cada vez, com uma única massazinha disponível, né, cada vez que eu fosse comer, aí esse vídeo ia ficar talvez gigantesco. Ou talvez já tivesse sido finalizado, vai saber.
Na verdade, ficar pensando sobre isso é um negócio idiota, cara, porque existe 1 milhão de formas que isso poderia ter acontecido, sabe? De eu não ter apertado, né, no botão de colocar várias maçãs. Então, é uma consideração inútil, na verdade, de ficar fazendo isso. Ah, e se tivesse sido de outro jeito? Não existe um único jeito do outro lado do espectro, né? Do outro tipo de joguinho. Existe 1 trilhão de quadrilhões, de quintilhões, de zilhões de formas diferentes. Tipo, eu poderia ter movido, sei lá, um átomo pra cá, um átomo pra lá, antes de apertar o botão, né, de mudar o modo de jogo, ou de não mudar, né, e simplesmente dar play de novo. E isso poderia fazer a diferença. Então, a gente simplesmente não sabe qual dessas infinitas realidades que existem que seriam a que iria aparecer se eu não tivesse apertado o botão de um monte de maçãs aqui aparecer no jogo. A gente simplesmente não sabe, então é meio idiota a gente ficar pensando, ah, e se fosse de outro jeito? Qual jeito, cara? Qual jeito? Não existe um único jeito de eu ter continuado naquele primeiro modo de jogo, sabe? Que só aparece uma maçãzinha por vez. Me cita qual desses infinitos jeitos que seria, né, que você tá se referindo? Não tem o jeito que seria. Mas como que seria se não foi, mano? Ah, se fosse desse jeito, seria como? Essa pergunta simplesmente não faz sentido. Existe 1 zilhão de formas, né, de eu ter continuado nesse primeiro modo de jogo que só aparece uma maçã, em que eu teria vencido, sabe? Vencido até de primeira. E 1 zilhão de maneiras de eu ter continuado também, que faria com que eu vencesse na segunda tentativa, ou na terceira tentativa, e na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Então, acaba sendo meio idiota a gente ficar pensando, ah, e se tivesse sido de um jeito diferente, como que seria? Porque como está sendo, né, como está acontecendo e como foi as coisas, a gente sabe. Ah, foi desse exato jeito aqui, com os átomos posicionados dessa forma, sabe? Essa é a realidade factual. Mas no mundo das hipóteses, a gente não sabe, né, se os átomos eles iriam um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Então, sei lá, por exemplo, se você se questiona, ah, e se eu tivesse ficado com tal pessoa? E se a gente tivesse dado certo, continuado namorando? Será que teria sido bom? A resposta é que existem 1 zilhão de maneiras em que este seu relacionamento teria sido muito bom e 1 zilhão de maneiras em que este seu relacionamento teria sido terrível, a pior experiência da sua vida, entendeu? E a gente não sabe qual delas seria. Então é um exercício mental meio inútil, eu acho. E podem clipar isso daqui, cara, porque, sei lá, uma hora o Gabin do futuro vai fazer esse exercício mental que ele tá chamando de inútil agora porque... Sei lá, porque é legal, né, de fazer. Às vezes é bom a gente pensar como que provavelmente seriam as coisas, né? Se tivessem seguido de determinada maneira. Mas é muito difícil de avaliar, porque também, né, também tem o efeito borboleta. Será que dessa vez eu venço? Será que dessa vez eu venço? Será que dessa vez eu venço? Tenho minhas dúvidas, né, meu querido? Ai, é claro que eu não venço. Tá bom, mano, isso daqui já tá com 1 minuto e 13 de gravação, então eu vou reduzir o mapa, me desculpa, tá? Mas eu também vou diminuir aqui o número de maçãs, né, que aparecem na tela. Ok, agora é um mapa pequenininho. Supostamente é pra ser mais fácil, né? Ai, meus queridos, me digam aí, poucas pessoinhas aí que me acompanham e que vão assistir esse vídeo. Vocês têm planos aí pro futuro de vocês? Vocês sabem, tipo, ah não, eu quero isso daqui pra minha vida. É isso daqui que vai me preencher, né? É isso daqui que vai me fazer mais feliz. Vocês têm essa mentalidade? Porque eu não vejo muito ela por aí, sabe? O que eu vejo é um monte de gente perdida, fazendo coisas que elas não entendem muito bem, né? Por que elas estão fazendo, ou se era isso, né, que elas deveriam fazer e não outra coisa. E eu acho que esse pequenininho aqui vai ser muito fácil, cara, infelizmente, né? Ele tá tão fácil que chega a dar dó, sabe? Dá vontade de perder de propósito aqui. E começar um jogo mais difícil, porque esse mapa pequeno aqui, ele não tem o problema das bordas, que tem o mapa médio, sabe? O mapa médio, poxa, eu tava quebrando a cabeça, né, pra tentar resolver o problema das bordas. Porque sempre faltava uma maçãzinha, né? Sempre faltava uma linha que não encaixava bem, sabe? Tipo, sabe as linhas do canto? Eu tinha que fazer um zigue-zague, sabe? Com a minha cobrinha aqui pra eu conseguir pegar todas as maçãs, e mesmo assim eu não conseguia, sempre ficava faltando uma. Era um negócio bastante mais complexo, não tanto pelo tamanho, mas por como que o mapa é, né? Se fosse uma única linha a menos, eu garanto pra vocês que eu já tinha vencido o mapa médio, gente. É por culpa de uma única linha. Eu não sei quantas linhas que tem isso daqui, será que a gente consegue contar? Pera aí, eu acho que eu consigo contar, calma aí. Ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e eu acho que são 11, né? E daí eu acho que quando o número é par, daí fica ruim. E eu tô prestes a vencer aqui o jogo, então obrigado por me assistirem até aqui. Me desculpa por não ter conseguido vencer no mapa médio, né, na dificuldade maior, mas é isso, cara. Eu me esforcei, tá? E eu espero que vocês tenham se divertido um pouquinho aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por me acompanharem, né? Obrigado por existirem.